Sim, E é preciso ensinarmos especialmente. também as pessoas, quando vão lá para fora, que não usufruam só também do que se ganha e do que se vive lá, mas que continuem a vender Portugal. As confrarias têm tudo. As confrarias têm história, têm tradição, têm cultura, têm gastronomia, têm pessoas que sabem fazer. Não, vocês estão lá fora, vocês têm que ser embaixadores da gastronomia portuguesa. Um público muito fragilizado aqui em Portugal é o público sénior. Não precisavam de inventar nem procurar soluções, só bastava copiar. Não é? Países que já fazem imigração e que sobreviveram e enriqueceram. É quase uma associação que idealizei uma forma utópica de fazer proteção ao idoso. Muito difícil de instalar cá. A reforma é um perigo, não é? A reforma é um perigo. Organizava fins de semana, em que nesse fim de semana elas saíam completamente da sua bolha de doença. Pois. E viviam um mundo normal, super animadas. Ressuscitaram. E o motivo era só felicidade. Também. E quem tiver coragem de sair da sua caixa, forte, e vir ao terreno, outros vão-lhe seguir e vêm atrás delas. Gostava de ver os nossos políticos realmente entenderem que existe um país para governar. Tem que haver governo de proximidade. Tem uma responsabilidade a dobrar, porque tem que continuar a fazer parte da comunidade e tem que ser presidente de Câmara. O movimento social faz parte do PIB francês. Bem-vindos a mais um podcast para bom entendedor. Hoje eu sou Ricardo Ribeiro, tenho o gosto de ter aqui comigo uma mulher absolutamente excepcional, que é a Isabel Ferreira. Vocês já vão ver como realmente é excepcional. Isabel, tu vives no Luxemburgo, não é? Vivo no Como é que Luxemburgo. foste lá parar, assim para começarmos? Eu fui lá parar numa imigração aos 42 anos. Certo? Isso já não é muito novo para emigrar. Não. Hoje em dia acabam o curso e imigram. Sim, hoje em dia começam a analisar novas oportunidades e saídas do país e qual é o país que realmente pode dar essas oportunidades. Eu não, fui de uma forma completamente espontânea e cheguei ao país ao fim de 2 semanas. Estava surpreendida pela qualidade de vida desse país e foi a opção de lá ficar. Num projeto inicial para 10 anos, hoje num projeto que não abandonarei o país. Portanto, para sempre. Permanente, sim. Permanente, embora Ficou venhas permanente. cá a Portugal muitas vezes, não é? Sim, Estás aqui muitas vezes. sim, gosto imenso de Portugal, gosto imenso de Portugal. Acima de tudo sou portuguesa. E aquilo que eu mais ambiciono foi as qualidades de vida que encontrei no Luxemburgo, deixar todos os dias um bocadinho dessa semente e tentar colocá-la como de forma viral aqui em Portugal, para que um dia, talvez, alguma descendência vossa possa beneficiar daquilo que eu encontrei e como se vive no Luxemburgo. Porque a minha descendência está toda lá. Eu não tenho cá ninguém para usufruir disso. Isso por isso acontece com muitos imigrantes, não é? Sim, acontece com muitos imigrantes. De qualquer forma, estamos a passar agora uma fase a que os familiares já pretendem voltar. Há muita gente jovem a querer voltar. Porque no Luxemburgo o clima não ajuda. Não, o sol, o mar, realmente este Portugal calor, que não luxo. é o caso de hoje, mas Portugal é um luxo. Portugal é um luxo. Só não é luxo noutras coisas, mas pronto. Tu lá és uma espécie de embaixadora de Portugal, não? Tu promoves Portugal lá. O que é que tu fazes lá para promover Portugal? Sim, eu promovo Portugal. Nos dias de hoje, mais concretamente, estou a ocupar muito da gastronomia. Primeiro porque nós somos também uma das nossas riquezas. Sem dúvida. Eu levaria para lá tudo aquilo que Portugal cá tem, não é? Porque já que não posso levar o sol e o mar, então só aquilo que é transportável. Então nós temos qualidade na nossa gastronomia, temos um peso cultural também histórico que o Luxemburgo também não tem e que nós só ganharíamos em ter capacidade de o transmitir. Quer dizer, o Luxemburgo tem imensa cultura também, ou não? Tem cultura, mas não tem tanta história como nós. Sim, nós nossa temos história uma é riquíssima, história, obviamente. Pronto, e nós temos uma história que, se a dessemos a conhecer, também criaríamos outra forma de atração turística, até para nos conhecerem. Pois. Porque nós ainda só conseguimos vender Lisboa e Porto. E nós somos um país de história. Nós somos um país com um interior. Eu hoje, parece mentira, não é? Pela primeira vez em Braga, estou a descobrir uma cidade fantástica.
e as pessoas vão ao Porto e se calhar não vêm tanto a Braga. E há imensos imigrantes no Luxemburgo com um peso significativo de Braga. Sim, E é preciso ensinarmos especialmente. também as pessoas, quando vão lá para fora, que não usufruam só também do que se ganha e do que se vive lá, mas que continuem a vender Portugal. Tu lá fundaste a Confraria Gastronómica dos Sabores Portugueses. O que isso é? Como é que isso funciona? Nós E qual é a ideia? Bem, com que as ideias já os estás dizendo alguma coisa. Como nós estamos, como todos, acho que as confrarias começam sempre por uma reunião de amigos. Lá, de uma forma mais particular, porque os dias são muito invernosos e porque ao domingo, normalmente, não temos muitas coisas para fazer. Então juntávamos cerca de 10, 12 pessoas e reuníamos numa associação, que por acaso até já acabou, uma associação que eu não quero deixar de falar nela, porque foi fundada no 25 de abril de 1974 Sim. E que... Por coincidência, claro. Por coincidência, estava aqui a acontecer a Revolução e lá estava-se a fundar uma associação. E que para mim essa associação tinha muito valor e que nunca deveria ter acabado. Mas acabou, como tudo na vida, né? Quando não existem boas gerências, as coisas vão acabando. E era nessa associação que nós nos juntávamos, porque havia uma senhora, a Dona Teresa de Mortágua, que fazia umas moelas e no fim das moelas comíamos a nossa bifana. E era único. Então começámos a falar e porque é que não fazer a confraria das moelas? Porque lá não se come moelas, né? Os luxemburgueses não comem, é um acessório do frango ou da ave que realmente lá não se come. E era uma forma de nós mostrarmos a nossa gastronomia, impormos a nossa gastronomia um bocadinho também aos estrangeiros. Até que numa viagem a Setúbal, uma pessoa com quem eu falei, que era um fundador das confrarias mais antigas de Portugal, um senhor de muito respeito, morreu há cerca de 2 meses só, e que ele me diz: como é que vocês estão no estrangeiro e vão fundar uma confraria de moelas? Então, e depois fazem a confraria das asas, dos corações, do resto do frango. Não, vocês estão lá fora, vocês têm que ser embaixadores da gastronomia portuguesa. Pronto, e foi assim que se surgiu o nome e que alargámos o nosso objetivo aos sabores, à Confraria Gastronómica de Sabores Portugueses, e inclusive foi ele que nos ofereceu os estatutos dele e fomos muito, no fundo, à pala daquilo que ele nos ensinou nesta... Qual era a confraria dele já agora? A de Setúbal. Era uma confraria gastronómica de Setúbal. Certo. De Palmela, desculpem, de Palmela. E nunca mais estive com o senhor. É que recebi num almoço com ele estas instruções todas, mas ao fim isto foi em 2012, e nunca mais o vi, mas ficará sempre esta memória que nós surgimos e somos Confraria Gastronómica de Sabores Portugueses, porque um dia houve alguém que nos disse que nós não podíamos defender só as moelas no Luxemburgo, e havia muito mais riqueza. Muito mais riqueza, sem dúvida. E é essa riqueza que eu aprendi. Eu fui presidente, fundadora também, nos 3 primeiros anos da confraria, e depois, pronto, tive algum afastamento com outros colegas, com outro colega que foi ele o presidente, e em setembro de 2023 voltei a assumir a presidência da confraria. E aqui é que está a história, é que depois do Covid, em que nós quisemos realmente ressuscitar a confraria, e como eu vinha várias vezes já a Portugal, então cheguei à conclusão que nós não sabíamos nada. Nós achávamos que conhecíamos gastronomia portuguesa, realmente era para nós um autêntico desconhecimento. E representar algo que nós não conhecemos fica sempre uma grande lacuna. Sim. Nessa passagem de informação. Nota-se, não é? Nota-se muito. Então, um dia, num programa de televisão, e aqui é o início da história, num programa de televisão... Lá no Luxemburgo. No Luxemburgo, eu vi a Confraria Gastronómica do Bacalhau, que iam fazer um capítulo. E eu pensei, nunca vi um capítulo, eu não sei o que é isso. Então como é que nós poderíamos estar ali a fazer uma representação e a gabar-nos, no fundo, que éramos uma confraria, se nós nunca tínhamos aprendido nada sobre como se fazia e o que é que as confrarias faziam. Então imediatamente contactámos a Confraria do Bacalhau e perguntei se podia vir ao capítulo. E assim foi o início daquilo que nós fizemos nestes últimos 2 anos, que realmente foi bastante representativo para o Luxemburgo. E foi o meu primeiro capítulo em Portugal,
E fui desafiada, então, na altura, por um confrade que estava sentado à minha mesa, que eu não vou dizer agora o nome dele, porque ele é um candidato político, por isso é melhor não mencionar, senão parece que eu estou a fazer apoio à candidatura dele. Mas, em boa hora, ele disse: até quando é que nós vamos a Luxemburgo? Assim, quando vocês quiserem. Então, vamos embora ao Luxemburgo se vocês fizerem lá uma coisa em grande. Eu disse: ok, como é que nós vamos fazer uma coisa em grande? Não sabemos fazer nada, mas vamos fazer uma coisa em grande. E isto foi dia 20 de janeiro deste ano de 2023, e em 17 de março de 2023 nós tínhamos a confraria gastronómica do bacalhau no Luxemburgo, num jantar organizado por nós para 112 pessoas, que foi realmente aquilo que nós considerámos uma coisa em grande, porque para já foi a primeira vez que o fizemos, e conseguimos representar toda a imigração, desde o embaixador, que é o nosso representante institucional, até a todas as classes de imigração existentes no Luxemburgo, desde a coordenação do ensino, desde do empregado, desde o dono de empresas, e nós, nesse jantar, juntámos toda a gente. Nesse jantar eram portugueses ou descendentes de portugueses? E estrangeiros. Porquê? Porque, como tínhamos a confraria do bacalhau, o que é que nós fizemos? Elegemos o bacalhau como o rei e a nossa gastronomia desse ano. Então só falávamos em bacalhau. Então a nossa inovação foi convidarmos um chefe de cozinha, que hoje é nosso confrade, que estava no Luxemburgo, também luso-descendente, tinha nascido e depois tinha voltado para Portugal, o Kevin Oliveira, a desafiámo-lo para fazer um prato de bacalhau. E convidámos aqui a Joana Martins, de Portugal, para ir com ele, juntarem-se na cozinha e desafiar-nos também com um prato de bacalhau. E então apresentámos a grande inovação, com 2 bacalhaus, 2 cozinheiros que nunca se viram, na mesma cozinha, a fazerem um jantar. Foi realmente algo para nós, não é? E para o impacto que causámos, bastante inovador. Claro que tivemos a comunicação social connosco, e que criou ali, diríamos, uma propaganda direta e muito grande de dinamismo e da gastronomia portuguesa. Depois foi só andar, foi só realmente pensar o que é que vamos fazer a seguir para ser ainda maiores do que este jantar. E a confraria do bacalhau, a confraria gastronómica do bacalhau de Ilhavo, foi realmente o nosso motivador. O Museu do Bacalhau em Ilhavo. Existe o Museu do Bacalhau em Ilhavo. Estudámos bacalhau, percebemos qual era a riqueza do bacalhau e tentámos que os estrangeiros comessem bacalhau e aprendessem a comer bacalhau. Isto foi em 2023. Agora, havia um programa para fazer em 2024 que teria que ser superior a esta demonstração. Então, eu passei o ano de 2023 em capítulos nas confrarias em Portugal. Então, porque eu tinha que saber o que é que se cá comia e quais eram as especialidades gastronómicas que as confrarias defendiam. Há muitas confrarias gastronómicas aqui em Portugal? Há muitas confrarias gastronómicas 20, em Portugal. 50? Não, estamos a falar, vamos para um número muito perto muito perto das 200. 200? Sim, há muita confraria em Portugal. Impressionante. De gastronómica, porque há outros sim, tipos há de outros confrarias, tipos de confrarias, não é? sim. Religiosas, nomeadamente, Sim, não é? sim. Mas há, diríamos que bastante conhecidas e a marcarem bem as regiões, andamos cerca entre 80 e 90 confrarias, a demarcarem regiões. Mas depois existem confrarias mais pequeninas, de menos dimensões, mas que realmente poderiam elas também crescer e virem para estes horizontes e mostrarem as suas regiões. E qual achas que é o papel das confrarias na sociedade portuguesa, na divulgação das coisas portuguesas? O que é que pensas disso? Eu encontrei neste ano, 2023, conheci um bocadinho Portugal, conheci um bocadinho, consegui traduzir aquilo que poderia ser a grande mais-valia de Portugal pelas confrarias. As confrarias têm tudo. As confrarias têm história, têm tradição, têm cultura, têm gastronomia, têm pessoas que sabem fazer. Agora, se me perguntares porque é que não é feito, isso eu não sei. Porque é que não é feito o quê? Porque é que não se nota, porque é que isso não se nota tanto em Portugal e não se nota lá fora. Não digo as confrarias, eu digo que não se nota o trabalho das confrarias, o desempenho das confrarias e o valor das confrarias para Portugal. Então isso é falta de publicidade? Eu As acho próprias que, confrarias que não se eu acho mexem? que são grupos que não abrem, que são grupos de alguma forma
como se trabalha um bocadinho em amizade, em amigos, acabam por ficar fechados em si próprios. É verdade que se deslocam aos capítulos uns dos outros, mas é um bocadinho quase como convite. Eu fui ao teu casamento, vais ao meu, e daí a 20 anos eu, como tinha ido ao teu casamento e fui ao casamento do teu filho, então tu também vais ao meu. Acaba por ser esta interação que acaba sempre dentro de um grupo confrádico e não no mundo exterior. E tu, a tua confraria, queres quebrar esse esquema? Quero quebrar, porque com as confrarias nós podemos pôr um Portugal lá fora. E eu me demonstrei isso também. Organizámos o primeiro encontro internacional de confrarias no Luxemburgo. Primeiro encontro internacional de confrarias no Luxemburgo, em que foi o primeiro desfile de confrarias que aconteceu no Luxemburgo. As pessoas normalmente veem desfile de reis folclóricos. Foi muito impactante, porque ninguém conhecia nem os descendentes de portugueses. Nem os descendentes de portugueses. São uma porcentagem enorme lá. Quantos é que são? Nós temos em população, somos cerca de 100 mil portugueses lá no Luxemburgo, mas não contamos os lusodescendentes. Não estão nestes 100 mil. Por isso os lusodescendentes são luxemburgueses. Estão no lado dos luxemburgueses. Ainda sobre os luxemburgueses propriamente ditos? Diríamos que realmente os luxemburgueses correm realmente muitos riscos daqui a uns anos de estarem infiltrados. São luxemburgueses porque existe a dupla nacionalidade e que também somos portugueses. Aqui eu tive um grande apoio, a Embaixada. Tivemos Aqui no Luxemburgo? Neste evento, no Luxemburgo. Tivemos um embaixador que foi realmente um verdadeiro embaixador, um grande diplomata de Portugal. Porque ele fez... É bom ouvir isso, não é? Sim, ainda há embaixadores. Se calhar não há muitos, mas aquele realmente é de realçar. É um grande homem com uma grande visão e que também valoriza Portugal em todos os aspectos. E abriu a casa dele para receber as confrarias que se deslocaram. Foi um evento fantástico, porque o facto de ter sido na casa dele, nós tivemos a comunicação social toda connosco. Ou seja, não foi um evento fechado, lá está, estamos a falar daquilo que no fundo é um bocadinho a minha crítica deste elo fechado, não é, das confrarias, e no Luxemburgo nós tivemos a possibilidade, com a comunicação social, só com a comunicação social, com este instrumento é que nós conseguimos realmente chegar a outros mundos. Fomos primeira página do jornal mais lido do Luxemburgo. Isso significa que se a nossa comunicação social começasse, por exemplo, a cobrir os capítulos dessas confrarias, eu suponho que a local é capaz de alguma coisa mencionar, não é? Diremos que isso é um sonho e era um trabalho que deveria ser feito e nem sequer devia ser requisitado. A própria comunicação social deveria ser responsável, porque é um trabalho institucional, é um levar Portugal lá fora. Nós estivemos no programa da RTP1, claro, estamos a falar de uma televisão estatal que tem quase esse compromisso direto e sempre que a gente o solicita, que estamos lá fora, eles são abertos e sensíveis a este tipo de inovação e realmente foi um grande protetor deste evento e divulgador, porque as confrarias viram-se em televisão. As confrarias foram transmitidas pela RTP Internacional para o mundo inteiro. Ótimo. Por um evento que aconteceu no Luxemburgo. Mas devia ser transmitido algumas dessas de eventos realizados cá em Portugal, não é? Com confrarias. Verdade, deveria. Porque se calhar o primeiro sítio onde eles têm que divulgar a sua cultura, digamos, é precisamente em Portugal, na sociedade portuguesa. Personalmente, eu não tenho ligação nenhuma a nenhum tipo de confraria, portanto, sei que existem, tenho vaga ideia do que é que se poderão fazer, mas não passa daí. E ainda bem que eu estou cá hoje. Porque vais levar uma formação de confrarias. Uma formação de cavalar. Uma formação de confrarias, sim. Sim, é uma grande... Porque na confraria, diremos, uma confraria marcando e demonstrando a sua região, primeiro está a mostrar um prato que vem de história, vem da história da região. Pois. É uma forma de trazer também os seus antepassados e como se cozinhava. Não quer dizer que se corta a inovação da cozinha, mas a nossa mais-valia da nossa cultura é a nossa história. E essa pode ser transmitida através dos sabores, das memórias. E ali está tudo. E foi isso que eu encontrei.
Realmente, o que é que nós andamos a fazer aqui com postos de turismo, se nós temos o maior embaixador de Portugal, um posto de turismo por região, quase todas as regiões têm uma confraria. Isso é muito interessante saber, de facto, os postos de turismo se calhar deviam fazer divulgação também das confrarias, mas para isso talvez as confrarias tivessem que ter eventos abertos ao público, não é? Eu não digo que os eventos não são abertos ao público, eu penso que não há a sensibilidade, porque aqui acham tudo tão natural, não é? Acham que é completamente normal, vão fazer... Uma das características dos portugueses é que estão habituados a ser extraordinários e, portanto... Exato, é tudo tão normal que nem se apercebem do diamante que podem ter e explorá-lo. Portugal está cheio desses diamantes, graças a Deus. Está, muitos, imensos. Isso é francamente bonito. E é engraçado, e isso eu tenho que falar, porque as confrarias são entidades que levam Portugal e não causam encargos públicos. Eles são autofinanciadas. Eles autofinanciam-se. Eles foram ao Luxemburgo, cada um pagou o seu bilhete, cada um pagou a sua refeição, cada um pagou-se. E levaram Portugal. E não será barato. Não foi, é caro. E levaram Portugal. Foi o país que eles levaram. Portugal, esse tipo de coisas, deve-lhes isso. Devia subsidiar de alguma forma esse tipo de eventos, não é? Devia de motivar, sim, devia. E aqui, se calhar, isto não é um programa para criticar ninguém, mas a primeira instituição a quem deveria ser cobrado esta mais-valia é às câmaras municipais. As câmaras municipais, elas deviam ter um papel na promoção Tinham a obrigação de ter um papel na divulgação das confrarias. Sim. O posto de turismo, penso que depende, aqui pelo menos em Braga, depende da Câmara Municipal de Braga, penso eu, que é não posso estar enganado, mas se for usado como instrumento para divulgação, de facto, tem a ver com a Câmara, não é? Sim, mas se nós falarmos que, por exemplo, se for um promotor a contactar uma Câmara Municipal, se calhar a Câmara Municipal vai dar atenção porque vem um promotor com as confrarias que eles têm dentro da terra, que podem ser promotores gratuitos, de forma voluntários mesmo, e dinamizadores de uma forma muito mais extensa, são capazes de não ser valorizados. Estás a dizer que as câmaras não valorizam as pessoas que promovem, por exemplo, as confrarias? Não. Isso é geral? Posso dizer de tudo aquelas que eu conheci, e posso dizer agora que são algumas, não é? Posso dizer que poderão se salientar, não terem de referência mais que uma ou duas. Mas nós estamos prestes a ter eleições autárquicas, portanto este aumento de dizer aos presentes e candidatos para as presenças da Olhem Câmara... para as confrarias. Não é? Olhem para as confrarias, se quiserem ter votos, se quiserem ter uma mais-valia, pelo menos. Sim, se forem simpáticos e realmente... eu já nem digo que questão de terem votos. As câmaras põem dificuldades? Ou não valorizam. Como é que elas funcionam? Não valorizam. Simplesmente não valorizam? Não. E isso traduz-se em que não ligam pataco, é? Pronto, traduz que, por exemplo, uma confissão agora disser, por exemplo, eu fui agora fui convidada por uma Câmara no Luxemburgo para trazer gastronomia portuguesa. Eu já nem me atrevia a ir a uma confraria, não é? Eu fui a um clube gastronómico. Um clube de gastronomia de Ponte Lima. Porquê? Porque, pronto, sempre é um clube, se calhar para ele seria muito mais fácil. Qual é a diferença entre um clube de gastronomia e uma confraria gastronómica? Um clube não tem traje. A confraria... Não, e para já, a imagem é completamente diferente. Tu, se apresentares uma confraria no estrangeiro, tu tens que contar a história do teu traje. E o teu traje já é a história da tua região. Bem, quer dizer, eu esperaria que uma confraria minhota tivesse um traje minhoto, daqueles que nós vemos nos ranchos folclóricos, por exemplo. Então... Se tiveres 4 ou 5 confrarias, aqui em Braga, eu particularmente conheço uma, e que agradeço, estou em Braga, Bafa, eu estou em Braga, a confraria da Braga, da Bafa, que esteve no Luxemburgo, aí eu posso dizer que perguntas-lhe porque é que eles têm aquele fato, e eles vão buscar a história da região. Aquele fato tem significado. Por isso nós, quando virmos... Eu sou apaixonada por desfiles. A minha grande paixão, logo na primeira, é a imagem. E muitas vezes nós, nesta venda de Portugal, conseguimos captar até pela imagem. Imagina, a imagem da roupa
a imagem do prato e isto todo constituído numa história. Isto dá curiosidade. Qualquer pessoa que esteja lá fora quer viver como é que isto começou. Pois, onde é claro. que isto está. Pois. E como é que se come assim. Porque lá no estrangeiro, os estrangeiros não fazem estas coisas. Fazem. Também fazem estas coisas. Fazem. Imagino que em Itália... Itália sim, Itália tem imensas coisas. E tem o estrangeiro, por exemplo, nós vamos para as confrarias em França e percebemos que os franceses sabem como é que isto se faz. O governo, as entidades públicas sabem servirem-se das confrarias para esta expansão. De uma maneira que os nossos presidentes de Câmara não sabem, em geral. Não, ainda não sabem. E como é que eles fazem? Eu digo ainda, então? ainda não sabem. Ainda. Vamos tentar Vamos educar tentar os nossos presidentes da Câmara. reverter isto. Agora, Reverter isto. Sim, vamos tentar reverter isto. Agora, o que é que eles fazem para nós podermos aprender para ensinar os nossos presidentes da Câmara? Eu vou-te dar aqui um grande exemplo. Não vou dizer nomes, claro, como eu digo, não vou dizer nomes porque estamos em campanha. Se não estivéssemos em campanha, eu dizia os nomes todos. Mas como estamos em campanha, não posso fazer preferência. Havia uma Câmara em que eu os contactei porque tinha 6 jornalistas do Luxemburgo. Estamos a falar de 6 jornalistas com especialidade gastronómica, prontos a divulgarem gastronomia portuguesa no Luxemburgo. No Luxemburgo nós moramos 176 nacionalidades. O que quer dizer que, se queremos um ponto do mundo geográfico de expansão para o mundo, vamos ao Luxemburgo. Porque ali a proximidade é fantástica. Eu suspeito que aqui em Portugal, com a imigração que temos tido, já começa a parecer-se com isso. É muito parecido com isso. Não temos a percentagem, dessa para 15%, não temos a imprensa em todas as línguas. Isso não. Pronto. No Luxemburgo há imprensa em todas as línguas? Há imprensa em todas as línguas, há expansão em todas as línguas. Pronto, temos um Parlamento Europeu, não é? Estão lá 27 países a residirem. Por isso, são muito mais atentos àquilo que acontece em outras línguas e em outros países. Pronto, são realidades estrangeiras diferentes daquilo que é ainda em Portugal. Não é? Portugal ainda é tudo muito novo, é tudo muito recente, ainda não estamos tão habituados a isso. E eu imediatamente fui falar com o Presidente da Câmara e disse-lhe, olha, temos 6 jornalistas, os nomes, as identificações, tudo direitinho, para virem a Portugal, querem vir fazer uma reportagem em Portugal. O Sr. Presidente de Câmara levou 15 dias, cerca de 3 semanas para me responder. Estamos a falar de jornalistas que não têm agenda, que marcam eventos de ano a ano, porque as agendas deles são já têm tudo programado. Muito programadas. E o senhor, 3 semanas depois, veio-me dizer que, ok, tiveram, então pensando bem, poderiam-lhes oferecer a entrada do museu. Entrada do museu? Entrada do museu. Para quê? Pronto, é para te dizer a falta de realidade. Um ano depois... Desculpa então bem, mas um Presidente da Câmara devia saber o que é um jornalista. Sensível e saber coisas. Não sabia, o senhor não sabia o que era um jornalista. Não sabe. Ensinei estes Presidentes de Câmara, percebes? Então, 6 jornalistas estrangeiros a virem fazer uma reportagem ao seu concelho. E ele oferece a entrada do museu. Pronto, isto ficou, esta proposta completamente diluída. Posso dizer que um ano depois houve uma dessas jornalistas que por acidente apaixonou-se por Portugal, porque foi convidada para vir cozinhar à Embaixada do Luxemburgo. A jornalista foi convidada para ir cozinhar à Embaixada do Luxemburgo em Lisboa. E então viu a cidade... Cozinha luxemburguesa. Cozinha luxemburguesa. Então certo. Apaixonou-se. A jornalista é cozinheira. A jornalista. Fantástico. Que é jornalista em gastronomia. Bom, ok, mas tem um apesar de tudo é diferente. Apesar de tudo é diferente. Tem um programa, tem um programa de televisão certo. Na RTL, na televisão luxemburguesa. Certo. Ou seja, um ano depois, o que é que nós vimos? Vimos um programa de culinária em língua portuguesa, traduzido, legendado em português, numa televisão RTL, uma televisão pública do Luxemburgo, feito por uma jornalista, em que demarca vários concelhos, em 8 programas, isto é uma série de 8 programas, demarca vários concelhos de Portugal. Engraçado é que saltou este concelho. Não veio a Braga. Também teve... Mas teve no Minho. Teve no Minho, sim. Teve no Minho, teve em Trás-os-Montes, teve em Coimbra, teve em Lisboa,
teve em Estarreja, pronto, realmente fez muito, O teve em Minho, Aveiro. diria que Braga não é diferente do resto do Minho, do Baixo Minho pelo menos. Não deve ser Mas muito para te diferente. dizer que este conselho, onde lhe foi proposto, aquele conceito que o tu conceito falaste. que ele propôs saltou Saltou. completamente. Ou seja, nem sequer nesta série Pois, de já programas percebi. lá chegou. Isto foi uma perda para o Conselho. Evidentemente, e o Presidente Muito da Câmara grande. devia ser corrido só por causa disso. Devia de ser não é? demitido Mas, só enfim. por esta falha. Claro, Isto é uma forma de divisão. Esse tipo de coisas é grave. Não é? E a falta de consciência dos Divisão. nossos políticos, de visão e consciência, quem é que julgam que são? Não é? Às vezes é preciso A falta de humildade e dizer, ok, tudo bem, nós precisamos mesmo chegar lá falta fora. de consciência sim, quer dizer, Sim. Isto são Não há investimentos. palavras. Isto chama-se investimentos. Investimentos, É sem investimentos. dúvida, sim. Pronto, não É foi visto investimento. como isso, não lhe foi dada a devida importância. e as oportunidades eles têm que as agarrar todas e não só algumas, não só aquelas que lhes parece, tem que agarrá-las todas. Não sabem onde E isto é que isto acaba vai por dar. ser uma forma de sensibilizar, então, a gastronomia portuguesa. Esta jornalista da RTL, o que ela diz é que gostaria de voltar a Portugal. Agora, para voltar a Portugal, é preciso quem lhe pague. Não é? E entradas de museu não funcionam. Pronto. Mas ela voltará sempre que seja possível, porque houve um empresário português no Luxemburgo que financiou esta vinda dela. Agora é preciso que Portugal olhe para isto, olhe para esta capacidade e onde nós podemos realmente crescer. É um orgulho para os portugueses que lá moram, é um orgulho vermos os estrangeiros a olharem para um programa de televisão com a nossa gastronomia. É preciso sentir isso. Sem dúvida. E nós estamos lá, nós sentimos. Agora, conseguir sensibilizar os que estão cá com aquilo que nós sentimos lá é muito difícil. Qual é a diferença? Quais são os desafios entre criar uma confraria no Luxemburgo e criá-la cá? Cá é fácil. Porque os objetivos é estar... Se ficarem fechadinhos... Os objetivos é comerem e beberem, o que tem as origens deles, estão no mundinho deles. É a mesma coisa que tu agora saíres... Pronto, é que dizendo aqui, não é? Que és professor e sais da tua zona de conforto e vais fazer este programa. É preciso ter coragem, não é? É sair da zona de conforto. Alguma. E aqui, nós lá, estamos constantemente a sair da nossa zona de conforto, porque nós estamos a representar gastronomia portuguesa. E somos portugueses e não temos lá Portugal. Temos lá as tais 176 nacionalidades, em que lutamos com várias delas, em que temos os italianos a ganharem-nos a pontos, e a única coisa que eles têm no restaurante deles é pizza e massa. E ultrapassam-nos completamente. Em que sentido? Em tudo. Em tudo. Quer dizer, tem mais gente a assistir, tem mais iniciativas, fazem mais coisas? Não, são uma marca. São uma marca gastronómica. E nós não somos. A comida italiana é uma marca gastronómica. É. A francesa também, a chinesa também. A francesa é noutro aspecto. Na francesa foi muito associada ao gourmet, e nós neste momento temos os dois. Nós temos os melhores, dos melhores cozinheiros, temos a melhor gastronomia, conseguimos já colocar a visão, a imagem, o gourmet, o bonito, que era um dos nossos lapsos também, na nossa cozinha, que era o bonito, e já o temos, a apresentação, já temos isso tudo. Então, agora o que é que falta? Mas isso, as próprias confrarias cuidavam dessa apresentação aqui no seu dia? Não. 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 Agora começam a ter, já se quando nota. Quando vou em uma tasca Sim. onde se come muitíssimo bem, a apresentação não é... Sim, não se tira a qualidade, mas temos que perceber qual é o público onde é vendável ou não. Sim, e a apresentação. A apresentação é um pormenor que, a imagem, que se deve cuidar. Mas já temos. Sempre. Mas já temos. Já cuidamos. Hoje já cuidamos. Hoje isso não é uma coisa do passado. Hoje é uma coisa do presente. Já há muito cuidado dessa apresentação. Então não nos falta nada. Só nos falta atitude. A mim, quer dizer, aqui em Braga noto que existe já restaurantes de montes de nacionalidades. Italianos, vários, mas há tailandês, há chinês. Enfim,
com todo tipo, que não são propriamente comidas muito portuguesas e muito menos minhotas. Quer dizer, não estamos a perder aqui qualquer coisa? Ou teremos a ganhar? Eu acho que teríamos a ganhar se nós conseguirmos marcar-nos, se nós conseguirmos ser marca. Se quiserem encontrar um restaurante que ofereça um prato típico minhoto aqui em Braga, tem que procurar um pouco. Pronto, eu gosto da concorrência, não é? Eu vivo no Luxemburgo, é um mundo global. Nós somos verdadeiramente a imagem da Europa, não é? Nós somos abertos. Por isso a concorrência não faz mal a ninguém. Eu acho que a concorrência só nos faz ser melhores. E aqui era uma vantagem que nós teríamos. Não podemos deixar de nos ultrapassar. Aí é que está o problema. É nós não evoluirmos, não inovarmos e não nos demarcarmos a ser realmente os melhores e impormos a nossa marca. Ou seja, termos um restaurante que sirva com a qualidade, digamos, de uma tasca, mas que tenha uma apresentação que seja atraente a públicos... A todos os públicos. Todos gostam de ver. Não é um público que gosta mais de uma coisa ou um público que gosta mais de outra. Nós gostamos todos do que é bonito. Não é? Então não dissociar, porque daqui a 5 anos, se calhar, essa tasca está realmente a perder esse efeito, e se ela inovar e se conseguir traduzir também o bonito no local onde está, não faz mal a ninguém. Talvez não seja necessário evoluir muito na parte gastronómica propriamente dita, mas se calhar na apresentação. Sim, e no marketing. Eu conheço restaurantes que começaram muitíssimo bem, mas depois aquilo foi-se decaindo de alguma forma. Que é preciso manter o investimento, não é? É preciso. Mas lá está, para isso também é preciso saber vender, é preciso criar... Não partir do princípio que é um bem adquirido, não é? É preciso estar sempre, estar sempre a investir na divulgação, não é? Porque se tem a casa cheia já não precisa de investir. Não, ter a casa cheia ainda tem que investir mais, que é para nunca deixar de ter a casa cheia, não é? E então se já tem a casa cheia não precisa, porque a casa está cheia. E daí a um ano é capaz de abrir o vizinho do lado que vai captar o mesmo público para o outro lado e ele acabou por perder porque esse investimento foi embora. Há aqui, agora, lá para fora nós temos tudo para mostrar. Portanto, acho que a gente poderia começar a abrir muitos restaurantes portugueses no Luxemburgo? Nós temos muitos restaurantes no Luxemburgo. Nós o que precisamos... E não servem comida portuguesa? Servem. A maior restauração praticamente é portuguesa. Só que não temos temos 2 ou 3 restaurantes, se calhar é como eu agora pergunto ao Ricardo, em Braga, para comer verdadeiramente aquela comida que se sobressai e que me vem mostrar Braga, se calhar só me dá 2 ou 3 restaurantes. Pronto, e nós no Luxemburgo também só temos isso. Temos 2 ou 3 restaurantes em que eu consigo mostrar que ali come-se, temos a entrada, temos o visual, temos a imagem, que só há realmente esses 2 ou 3 restaurantes e o resto dos, se calhar, 100 ou 200 que existem por lá não tem. Acho que a partilha, e não digo só para o Luxemburgo, eu digo para o Luxemburgo porque sou agora eu e é onde eu estou, mas existe boa vontade, por exemplo, também para a França. Se houvesse esta capacidade de apoio às confrarias a saírem, isto acabava por se tornar uma situação completamente natural. Mas aí as confrarias, como são um pouquinho fechadas, talvez não tenham tanta vontade de divulgação. Eu achei que neste primeiro impacto, ou neste primeiro encontro que eu provoquei, eu tive um grande... As confrarias aderiram. Tanto que ultrapassaram as minhas expectativas. Agora, foi o primeiro, não é? Agora era preciso que houvesse, até noutros países, não tivessem só com o Luxemburgo, mas que realmente houvesse noutros países também esta situação. E que as confrarias também convidassem pessoas estrangeiras. Isto não é uma crítica àquilo que eu vou dizer, mas só para perceber o mundo em que nós lidamos. Eu ainda não tive... As confrarias publicam os seus capítulos. E as pessoas é que se inscrevem para ir, por isso são abertas. Está publicado, quem quiser inscreve-se e vai. Anunciam os seus capítulos. Eu acho que havia aqui de haver, em algumas situações, um trabalho mais de convite.
porque, por exemplo, nós tivemos algumas pessoas que tiveram connosco, por exemplo, a Câmara Municipal que nos recebeu, era interessante, as confrarias que hoje vão festejar os capítulos delas, se calhar não pensaram fazer um convite oficial às pessoas da Câmara Municipal no Luxemburgo que as recebeu lá. Eu não digo a mim, porque eu vejo, eu sou amiga delas, eu vejo os anúncios e vou se quiser e ninguém me impede a entrada. Agora, estas pessoas não têm acesso ao Facebook ou ao anúncio do que se faz em Portugal. Naturalmente. Não é? Ou seja, talvez através da embaixada, não podia-se divulgar. Através da embaixada ou através anunciar, fazer anúncios no Luxemburgo Vou bater em geral. outra vez nas câmaras municipais, porque nós fomos recebidos por uma Câmara Municipal. Porque não a Câmara Municipal a saber que, ou a confraria, a dizer, olha, nós vamos fazer o nosso capítulo, e ser a Câmara Municipal aqui em Portugal, do local, a convidar institucionalmente a Câmara Municipal que a acolheu lá. Agora, o que é um capítulo neste contexto? Um capítulo é uma cerimónia onde se entronizam novos confrades. É a cerimónia de entrada de novos aderentes na confraria. O que é necessário para ser confrade? Além de pagar uma cota, imagino. Depende dos estatutos de cada confraria. Há confrarias em que penso que se pode ser confrade de forma espontânea, a pessoa própria pode candidatar-se, por exemplo, no nosso caso, a pessoa pode se candidatar a ser nosso confrade. De qualquer forma, há uma aprovação da motivação porque é que a pessoa quer ser nosso confrade, ou há outras confrarias que os estatutos obrigam a que seja proposta uma avaliação e um convite formal à pessoa para ser confrade. Isso depende dos estatutos de cada um. E quantas pessoas é que têm uma confraria, tipicamente? A vossa, por exemplo? A nossa, neste momento, está só com 18 confrades. 18. É muito pouco para aquilo que se vê em Portugal. A média de confrarias em Portugal anda na ordem entre os 60 a 100 confrades. E no estrangeiro tens alguma ideia? Tipo as italianas? São das francesas, tenho ideia que estes números... Mas também não podemos fazer esse tipo de comparação. Sim, porque não podemos comparar um país que tem 10 milhões de habitantes e outro tem 60 milhões. Sim, claro, pronto, aí tínhamos que multiplicar tudo por 6. Mais ou menos, porque são locais... São bem mais. Mas são maiores. São maiores porque as regiões também têm mais habitantes. Por isso é uma diferença... Também é uma diferença significativa e os números de confrades não se podem comparar. Às vezes é um interesse que as pessoas têm pela coisa, mais do que propriamente da população. A camisola que vestem é completamente diferente. Portanto, defendem... os portugueses precisam vestir mais a sua camisola. Precisam gostar mais da sua camisola. E levá-la mais longe. Eu gosto imenso. Portugal, para mim é incomparável, não é? Para mim também. E conheço muitos países, portanto... Para mim também. Eu conheço os nossos vizinhos do Luxemburgo e sem dúvida nenhuma ainda não encontrei nenhum que seja tão bom como Portugal. Quais são os planos para a vossa confraria, planos futuros agora? Eu tenho um plano futuro imediato, que é também sair um bocadinho, mais uma vez, fora da caixa das confrarias. Qual é o objetivo? Então, as confrarias, já falei, que são um bocadinho fechadas, não é? E uma das coisas que nós nos deparamos lá é que a população portuguesa que está no Luxemburgo nem sequer sabe o que é que são confrarias, nem sequer confrarias existem. Bem, eu acho que a maior parte da população portuguesa provavelmente também não sabe. Pronto, então, exatamente, criando essa dúvida e satisfazendo essa resposta, então o que é que nós pensámos fazer? Entretanto, organizei uma conferência em que intitulei Confrarias e Desenvolvimento Microeconómico, porque eu acredito que as confrarias podem ser participantes ativas no desenvolvimento microeconómico das suas regiões. Desde o do SIM que... Já foi em São Pedro do Sul. Foi em fevereiro. Já houve. Eu vim do Encontro Internacional de Confrarias e vim organizar a conferência a São Pedro do Sul. Aderiram 11 confrarias. A este evento, no Luxemburgo tive 20, a esta conferência aderiram 11 confrarias. Parece pouco. Quantas é que há em Portugal? Pronto, há muitas. Para mim já foi bom, porque já foi muito bom, porque os que lá estiveram foram aqueles que perceberam a visão do que eu queria passar. E isso foi importante. Sim, é um começo. Não podemos pôr aqui, como eu disse, não posso criar aqui um pé de igualdade entre confrarias, porque realmente todas elas têm algo bom e cada um tem o seu grau de visão. Sim. Então, estas 11 confrarias que estiveram em São Pedro do Sul, então, como vamos fazer para desenvolver? E nesta conferência eu envolvi associações empresariais. Porquê? Porque acho
que as confrarias deviam trabalhar com as associações empresariais, porque as confrarias não são empresas. Faz sentido. Pronto, e eu achei que fazia algum sentido. E as associações empresariais que estiveram representadas também acharam exatamente a mesma coisa, que nem sequer conheciam o poder que as confrarias tinham e realmente neste desenvolvimento. Foi a conclusão que se tirou dessa conferência, que foi para mim uma conclusão muito boa. Agora e que vem construir a partir daí. Pronto, então o que é que lá é o passo seguinte? Então aí é que é o futuro. É o futuro já dia 30 de maio. Que é o futuro próximo. Em que nós vamos sair com uma digressão de fotografias. Qual é a ideia? Vamos sair de Lisboa. Lisboa que é um local onde há menos confrarias, não é? Porque realmente não há, é uma cidade muito impessoal, por muito que esteja todas as regiões do país representadas em Lisboa. Claro. Não é? Estão lá todos. Pois, mas talvez por isso mesmo. Por isso é que era imenso, não é? Se fossem lá todos encontrar. É difícil. Se calhar é mais difícil. Eu sou lisboeta. Mas pronto, mas é mais difícil. Então, por isso talvez, esta minha vontade de sair da capital. Então vamos inaugurar no dia 30 de maio a exposição de fotografias, onde cada fotografia, cada confraria que esteve em São Pedro do Sul é representada com 6 fotografias. E vai acontecer uma digressão pelo país nos concelhos dessas 11 confrarias. Ou seja, em sítios como museus, por exemplo, esta Reja estará no Museu do Arroz, nós em Lisboa vamos apresentá-la numa galeria de arte. O Museu do Arroz parece mais adequado do que uma galeria de arte. A galeria de arte tem muita história. Tem muita história e o posicionamento como exposição de fotografia também tem a sua combinação. Que seja uma arte de natureza morta. Tem o seu posicionamento. Por exemplo, a Amadora vai ser na Câmara Municipal, onde vai estar a exposição da Confraria Gastronómica da Amadora, e noutros locais, que cada concelho terá o seu local para esta exposição. O que é que aqui nós vamos permitir? Que a população, em geral, perceba o que é uma confraria e os objetivos da confraria. Portanto, vamos, no fundo, entrar aqui numa situação mais pedagógica de o que é uma confraria. E com a expectativa de que adiram às confrarias da sua terra. E que adiram e que provoquem que elas sejam um bocadinho também mais abertas e que partilhem aquilo que é o desenvolvimento e até mesmo para os próprios empresários e para as câmaras municipais, que vejam a importância das confrarias e como elas realmente podem dinamizar e fazerem aqui uma digressão pelo país, em que espero que em 2026 a exposição irá acabar no Luxemburgo. Boa. Mais uma forma de colocar no Luxemburgo a fotografia e as confrarias. E se calhar noutros países, não? E se calhar noutros países. É uma questão depois, é fácil transportar. É fácil transportar, a questão é ver gente lá nesses países que queira promover essas coisas. Por exemplo, nós as embaixadas, por exemplo. Sim, para a galeria já estão convidadas algumas embaixadas. Já é uma forma, estamos em Lisboa, as embaixadas estão todas lá, porque não convidar os embaixadores? Certo. Pronto, ou seja, aquilo que nós temos no Luxemburgo existe em Lisboa. Então é lá que se pode fazer os convites e porque não cada embaixador que lá está a convidar as confrarias para o seu país. E isso é uma forma, é sempre, desde que se consiga sair e passar a palavra e passar aquilo que nós temos, é sempre uma forma de dinamizar e fazer crescimento. Certo. Agora, mudando um pouquinho de tema, tu tens enormes preocupações sociais também. Tu criaste ou participaste, ajudaste, promoveste várias associações, não é? Raras, por exemplo, para dar um exemplo, a Tecer Laços, o movimento Parkinson Precoce, que eu participei num jantar relativamente a isso. Queres falar um pouco desse trabalho? O social para mim, eu costumo dizer, são as minhas costelas todas, não é? Um lado é o cérebro e o outro lado é mesmo as minhas costelas, que é todo o lado social. O ajudar pessoas e um público muito fragilizado aqui em Portugal é o público sénior. Lá está mais uma imagem que eu trago do Luxemburgo. Enquanto no Luxemburgo é um público protegido, aqui é quase um público abandonado. E até as próprias instituições
Pronto, eu não quero mesmo dizer mal, eu só quero mesmo falar daquilo que eu vejo e que tento trazer um bocadinho daquilo que há lá fora e colocar cá dentro. Então, na Raras é uma associação no Luxemburgo, em que eu fiz a proteção e ajudei a integração do imigrante, daquele que lá chegava. Do que chegava ao Luxemburgo e que não conhecia as leis e que se adaptava aos portugueses. A língua portuguesa. Acompanhei muito brasileiro também, cabo-verdiano, guineense, essencialmente pessoas de língua portuguesa que tinham dificuldade na integração por causa da língua. E eu punha-os ao corrente aquilo de uma forma mais imediata, ou num primeiro encontro, aquilo que era de imediata a legislação e as regras para se viver no Luxemburgo, que são completamente diferentes de quem vai daqui para lá. Sim, imagino. É um país de regras. O Luxemburgo é um país de regras? É um país de regras. Isso é terrível. Que só obedece. Há países que têm regras e que não se obedecem, mas pronto, o Luxemburgo é um país de regras para obedecer. Nós temos muitas regras para não obedecer, de facto, porque senão isto parava tudo. Sim, eu tenho um amigo que diz que realmente é proibido, mas pode-se fazer. Lá é proibido mesmo, proibido e não se pode fazer. Inclusive, e não paralisam. Inclusive a imigração. A imigração então daria um polo de instrução a Portugal. Não precisavam de inventar nem procurar soluções, só bastava copiar. Não é? Países que já fazem imigração e que sobreviveram e enriqueceram com a imigração. Exemplos de coisas que Portugal podia imitar do Luxemburgo? Posso. Sim, um ou dois exemplos. Na imigração? Não, até na entrada, agora porque é um tema novo, que é um tema muito moderno, sim, que se fala da imigração e cada partido político tem a sua teoria. Quando existe um quadro, houve um estudo feito por o Instituto Politécnico de Porto Alegre para a imigração com a ação social e eu participei nesse estudo. E, inclusive depois acabámos por ganhar um prémio, porque realmente as ideias e a forma como estava colocado era muito interessante. E era só lerem esse livro, porque estão lá as instruções todas. Nós temos formatos de imigração como países como a França, a Alemanha e o Luxemburgo. Foram países que sobreviveram de uma guerra e não tinham mão de obra. Tiveram que importar, sim, porque não tinham mão de obra. É famoso fizeram uma festa na Alemanha quando chegou o milionésimo imigrante, que por acaso era português. Foi recebido com apoteose por ser o milionésimo. E como todos que realmente vêm para acrescentar valor ao país através da sua mão de obra, não são recebidos desta forma, não é? Não se vê esta desarrumação como existe em Portugal. Só para te dar uma ideia, eu vou-te só dar uma ideia para as pessoas, que se calhar tu percebes de forma direta. Para se entrar no Luxemburgo, temos que ter um contrato de trabalho e um local de residência. Temos que dizer onde é que moramos e onde é que vamos trabalhar. Uhum. Para entrar em Portugal, primeiro faz o contrato de trabalho, faz descontos e pode-se morar em qualquer lado. Isto cria irregularidade. É verdade, mas às vezes uma pessoa precisa chegar cá para conseguir arranjar um sítio onde morar. É fácil arranjar sítios onde morar no Luxemburgo? Não, mas temos uma vantagem muito grande que Portugal não tem, que é, existem acordos fronteiriços, as pessoas podem morar na França e trabalhar em Portugal. E morar na França já é mais fácil. Morar na Bélgica também é mais fácil do que no Luxemburgo, sim, porque os valores é mais barato. Pronto, e são possibilidades que as pessoas têm mas mesmo assim, que aqui isso às não vezes existe. Arranjar uma casa cá antes de ter um contrato de trabalho, antes de ter a garantia, por exemplo, fazer um contrato. Eu conheço várias pessoas, brasileiros em concreto, que tiveram grandes dificuldades em conseguir contratos, não é? Porque lhes pedem não sei quantos, 6 meses, se calhar, de avanço e coisas desse estilo, com condições que em geral não pedem a portugueses. Porque existe muita procura. Existe muita procura e não só, não é? Também há uma certa desconfiança. E não existe legislação. Porquê? Porque as pessoas estão cá e não estão de forma regulada. E no Luxemburgo, a gente, quando entra, está imediatamente de uma forma regulada. Porque já se registou. Não é, toda a gente sabe onde é que nós estamos. Eu conheço um caso bem concreto de uma pessoa que tinha já a casa arrendada quando
veio para cá, arrendou remotamente. O dono da casa arrendar remotamente. Há muito trabalho a fazer, há muito trabalho a fazer. Houve muita algo que não se aperceberam que poderia crescer, não é? Que esqueceram-se de ver os outros países, como é que eles tinham crescido. E poderia-se logo ter criado regras, porque era só copiar. Não precisavam de fazer. Agora há aqui algumas, eu vi um dia destes um partido político que coloca 2 ou 3 ideias que geralmente parece-me um copy-paste. Menos mal que a coisa funciona. Começa... Sim, porque funciona. Porque funciona, não é? Agora dizer, no Luxemburgo não há clandestinos. Claro que há. Principalmente se não forem da União Europeia. Que aqui mais existe, não é? Da União Europeia ninguém emigra para Portugal. Portugal está na queda da Europa, ninguém vem para cá, não é? Só se vai para sítios... Não. Pelo bom só tempo. se vai realmente... o barómetro de um país económico é quando se vê que um país começa a receber imigração. Quer dizer que a economia está a crescer. Costuma ser assim, não sei se é muito bem, com toda a gente. Creio que sim. Mas, pronto, no Luxemburgo... Pelo menos torna-se atrativo, não é? Torna-se muito mais atrativo. Logicamente que temos que ter países onde o salário que vem para cá é que ganha menos nas suas terras do que ganha cá. Isso é o... Evidentemente, é lógico. Melhor, é lógico. Bem, embora nós temos muitos casos brasileiros, por exemplo, e não só, e venezuelanos. Vem pela segurança. Vem pela questão da segurança. Da segurança, sim. E é um fator mesmo... E os reformados franceses também vêm pela qualidade de vida, pelo sol. Pronto, e os reformados. O Portugal é um país de recepção para quem quer trabalhar e para quem quer viver bem. Por isso tem as 2 imigrações. Os que vêm da Europa são realmente os reformados, porque querem aproveitar o sol e a qualidade que o país tem, desde a gastronomia, às paisagens, à natureza e à qualidade de vida que aqui ainda se consegue ter, com os ordenados, com as reformas do estrangeiro. E além disso, pagam pouco relativamente àquilo que pagam nas suas terras. E pronto, e os preços realmente são muito mais baixos. Claro, em termos de rendimento mensal em relação aos gastos, são completamente diferentes. E depois tem a mão de obra. É o povo que realmente vem popularizar ou povoar agora povoar o país. E para isso, claro que logicamente é preciso criar regras e regras também, regras sociais. Aqui vamos voltar à minha... Pronto, eu fiz isso um bocadinho com os portugueses, ou com a língua portuguesa, no Luxemburgo. Hoje tenho uma filha que é assistente social e, como ela diz, o país tem tudo, o Luxemburgo tem tudo, é assistente social no Luxemburgo. As pessoas só precisam de se dirigir aos locais onde podem obter as informações. Inclusive, há muito serviço administrativo que está traduzido em português. Por isso, é relativamente fácil obter e conseguir... E fala-se português. No Luxemburgo, a língua, não se entra num hospital onde se ouça português. Neste momento estão a emigrar médicos portugueses para lá. Até nisso nós já estamos a ter algum facilitismo, algumas especialidades que eu até podia dar indicação que poderiam bem ir para lá, que fazem falta. Por isso, dentistas, então, há clínicas dentárias por todo lado, de portugueses. Por isso, há mesmo clínicas onde não se fala outra língua senão português, os próprios médicos não sabem falar francês. Por isso, hoje... Isso é mau. Isso acontece. Eu podia dar algumas, que os médicos não sabem nem sequer escrever as receitas em francês, nem pedir exame. Por isso, há de tudo um pouco e lá nós temos estas realidades que conseguimos também aprender, o que aqui mais dificilmente se consegue, não é? Porque não temos aqui pessoas estrangeiras a abrirem estabelecimentos que não sejam língua portuguesa, não é? Reclamam que os estrangeiros não sabem falar português. Lá existem locais públicos, desde restaurantes, desde clínicas dentárias, desde médicos, que não sabem falar outra língua que senão o português, não é? Por isso, e só tem clientes portugueses. E só tem clientes portugueses, claro. Mas também não é uma boa atitude, não é? Há que integrar e saber falar uma língua, claro, pelo menos uma língua do país. Sim, claro. E por isso o meu aspecto todo social. Agora, depois a Tecer Laços foi uma associação que eu criei cá, que é quase uma associação que idealizei uma forma utópica de fazer proteção ao idoso. Muito difícil de instalar cá. Muito difícil. São ideias
Ok, então quais são as dificuldades da terceira idade? Porque as Qual foi o instituições, problema? mais uma vez, as instituições são entidades muito fechadas. Quais E instituições? as instituições onde os idosos estão. Há muita dificuldade de abordar a instituição e colocar ideias novas. Porque tudo o que eles fazem é bem feito. Eles acham que é bem feito. Muito bem feito. Por exemplo, eu tenho uma mãe institucionalizada e tenho uma filha, esta filha assistente social, que se recusa completamente depois de ver como é que os lares, como é que as pessoas estavam aqui institucionalizadas. Porque isto nunca seria possível, este modelo, num país como o Luxemburgo. E podes ser mais específica? Quer dizer, Sim, porque estamos a falar um pouco... Estamos a falar por uma coisa, por exemplo, nós entramos numa sala, aqui em qualquer instituição, e temos as pessoas sentadas num cadeirão, né? Como aconteceu, por exemplo, a minha mãe estar amarrada porque o chão estava molhado. O chão está molhado? Amarraram na cadeira porque o chão estava molhado. E por acaso eu fui lá naquele dia e vejo-a amarrada, assim, uma pessoa completamente com uma mobilidade normal, e vejo-a amarrada e perguntei porque é que ela estava amarrada, né? Pronto, e a empregada diz-me que está amarrada porque o chão está molhado. E eu acho que isto são situações que vão além daquilo que é denegrir completamente o ser humano, porque se calhar lavava-se a sala numa hora em que os idosos não estavam lá, por exemplo. Sim, digo eu, claro, né? Isso é uma questão de plano, ou planeamento, como nós falávamos há bocadinho ao almoço, é tudo uma questão de planeamento. Não, vê-se, as pessoas estão completamente sentadas sem atividade. Eu agora tenho, mais uma vez ainda vou ter a cabeça fria de ir apresentar novamente um projeto às instituições, além dos outros, alguns que já fiz, que é pôr idosos a fazerem crochê. Porque isto vem um bocadinho daquela situação como tu falaste do Parkinson. Tive pessoas a recuperar alguma mobilidade e nota-se que com a ação de trabalharem poderão recuperar movimento. Então pensei, se as pessoas que estão nas instituições sem fazerem nada, se calhar se fizerem qualquer coisa, são capazes de recuperar movimento. Portanto, então vou tentar que elas façam crochê. Portanto, tu contaste-me que uma pessoa que puseste a fazer que tinha Parkinson... Depois a fazer movimento e ela consegue... movimentos e ela consegue responder. Recuperou recupera o movimento. E portanto a tua expectativa é que... É ver essas pessoas que perdem movimento, que quando entram nas instituições porque acham que não têm nada para fazer, então que se tiverem alguma coisa com objetivo para fazer, então que poderão recuperar pelo menos um movimento manual. E lembrarem-se que vão se levantar de manhã e que se calhar têm que fazer 4 ou 10 ou 20 ou 30 quadradinhos em crochê e que é um objetivo para o dia. Isso supõe que é só para as senhoras, não é? E para os homens não tem para os homens. Por acaso já me fizeram essa pergunta para os homens, mas também eu penso que há muito mais senhoras do que homens institucionalizados. Porquê é que será? Não sei, não tenho resposta, por acaso é uma pergunta, se calhar sabes que eu gosto muito do lado científico e de ir à procura de respostas, mas essa não tem, ainda não fui à procura, mas nota-se nas visitas pelas instituições que há muito mais mulheres do que homens, por isso. E não está a ter receptividade? Vamos agora para a rua com ele, ainda estou agora a começar a divulgar. Aqui ao lado há dois lares de idosos, então mais à frente há um terceiro. Posso vir cá apresentar o projeto? Conheço porque fiz muitas vezes visitas a lares para fazer um pouquinho de companhia a essas senhoras, tanto os que estão aqui à volta em concreto, senhoras, sim, quase sempre, a maior parte são senhoras, objetivamente aquilo que me lembro dessas visitas. Então estamos os dois da mesma opinião e não sabemos o porquê. É verdade, não sei, mas nem me perguntei, confesso. Sim. Porquê. Embora também te partilho que uma vez uma dessas senhoras eu perguntei se ela não queria fazer alguma coisa para ocupar o tempo porque estava completamente passiva e isso assustou-a francamente, quer dizer, ela não queria fazer nada e era assim que ela se sentia bem. Sim, acontece isso até porque a pessoa quando vai para a instituição... Porque a mim me fazia muita confusão, aliás, sim. Porque estar sem fazer nada, sim. Para mim é sempre sim. Uma coisa insuportável. Pois, eu imagino o que é para mim, não é? Mas acontece muito que as pessoas quando vão para a instituição vão exatamente sabem que ali é o fim, então vão para fazer nada.
porque vão a terminar. E se tu vires a nossa página, logo o nome é um bocadinho elucidativo, A Voz e Loucas. E A Voz e Loucas porquê? Isso é a página... É a página do Facebook. Da Terceiro Laços. Deste projeto. Sim, A Voz e Loucas. Que tem a ver com o Terceiro Laços? Tem a ver com o Terceiro Laços. O Terceiro Laços é quem promove essa iniciativa. É quem promove esta iniciativa. Certo. Então nós, porque A Voz e Loucas? Porque eu vi duas amigas minhas que tinham vindo do Luxemburgo, acompanhamentos meus sociais no Luxemburgo, que chegaram à idade da reforma e vieram para cá. E tu vê-las ao fim de 3 meses de estarem em Portugal, completamente o que nós chamamos, em bom português, a ficarem taralhocas. E tu vês um envelhecimento completamente indiscriminado. Impossível. Como é que a pessoa vem de uma forma bem, não é? E ao fim de 3, 4 meses está de uma decadência em envelhecimento. E estavam em lares, é? Não, estavam sem fazer nada. Pronto, porque vinham a pensar que vinham tomar conta dos netos. Os netos já tinham uma vida própria e já não estavam à espera das avós para tomarem conta deles, não é? E as pessoas vêm com uma esperança, regressam, porque tudo o que eu faço tem pontos com o Luxemburgo. E as pessoas vêm com uma esperança de vida a fazerem coisas, acharem que o mundo parece que parou quando se foram embora. E não, né? As pessoas cá continuaram a viver sem elas. Claro. E isso provocou-lhes uma decadência muito grande. Então havia que, de momento, colocá-las a fazer alguma coisa. Mesmo o facto de estarem cá reformadas, então há que começar a trabalhar. A reforma é um perigo, não é? A reforma é um perigo. A pessoa anseia pela reforma, pelo menos muita gente que eu conheço anseia pela reforma, mas aquilo é um perigo. É um perigo. A partir dos 50 anos devíamos começar a criar projetos para a reforma. Eu já tenho imensos projetos. Pois a gente também não consegue acabar. Mas também. Eu acho que, enfim, a reforma não sei se me vai chegar. Eu sou reformada há 8 anos, não é? Não se nota, acho que tenho mais atividade em reforma do que antes da reforma. Então foi daí que veio a Voz e Loucas. Uma adora cozinhar, então faz tudo o que seja toda a parte alimentar e veio aprender costura. Depois juntei, como tu dizes, esta vertente também da mobilidade e então pô-las a mexer em trabalhos manuais e é aqui que nós vamos. Então, estes imigrantes vão para os lares. De promover isto, vão de promover. Entrar nesta... São elas que estão a promover. Isso é algo que deve animar imenso. Super animadas. Ressuscitaram. Claro. Ressuscitaram. Sim, e são elas que vão. Neste caso, nesta primeira abordagem, virei eu com a senhora que faz a comida. Sou ela que vem porque no Luxemburgo cuidava de idosos. Então tem essa particularidade de vir olhar para eles para uma qualidade de vida completamente diferente daquela que é a realidade e que a gente vê cá. Então ela vai-me acompanhar nesta primeira abordagem, né, que eu tenho outras coisas para fazer, mas vou fazer o lançamento nesta primeira abordagem, até pôr a máquina a trabalhar, que acredito. Vamos ver se é desta vez que os idosos vão fazer crochê nos lares. As idosas. Os homens também podem aprender, mas não é tão... Mas eu acho que culturalmente não tem muito entusiasmo. Não creio que consigas. Quer dizer, não vou insistir. Não é? Não vou insistir. Que é melhor. Sim, mas gostava muito de, se calhar daqui a um ano, nós voltarmos a encontrar e eu te convidar para veres a coleção ou o desfile de coleção que todas estas pessoas fizeram. E o que é que está no terreno daquilo que foi os objetivos e pôr os lares a fazer crochê. Olha lá, e o que é isto da nova era? A Nova Era é uma instituição que todos nós devíamos tirar também o chapéu, de um homem completamente filantropo que criou uma fundação em França, também assim um visionário social como eu, só que ele é da Guarda, então dedicou-se muito à pobreza das instituições, das pessoas pobres. E começou a angariar alimentos, vestuário e fazer doações, principalmente ali no distrito da Guarda. Fez natais, em que promovia jantar, o último jantar que ele promoveu de Natal foi para 1500 pessoas, idosos de instituições. E também muito dedicado à população idosa.
e elogiou-me, ou enumerou, ou, diremos que colocou-me, nomeou-me embaixadora da nova era, exatamente também por estas minhas costelas sociais, e estamos cada um do seu lado, cada um do seu polo. Quanto mais ações sociais nós fizermos, mais pessoas também serão beneficiadas com elas. Portanto, tu promoves esta associação. Quando eu estou, promovo a nova era. Sim. Promoves a nova era. Sim. E a nova era tem condições para ajudar os teus projetos também? A nova era agora agarrou num projeto que proximamente irá ao Luxemburgo, mas fez a viagem com os idosos, ou seja, os idosos que estão institucionalizados. Ele levou 4 idosos de uma instituição a viajarem de avião e levou-os a Paris. E agora irão 4 idosos ao Luxemburgo. Eu penso que na tua associação, pelo menos aquela de Parkinson, O movimento de Parkinson, tu promoveste o cumprimento de um sonho de alguma daquelas pessoas, não foi? Sim, e infelizmente quebrei neste último ano muito porque essa pessoa morreu. Aquele que nós fazíamos, a Gabriela Osório, quem era a nossa força de movimento. Criei. Ela era, na altura, penso que tu foste ao nosso almoço de montagem. Jantar, não. Foste ao de Coimbra, em que ela queria que lhe fosse cantada uma serenata. Foste ao de Coimbra e foste ao de Mafra. Mafra é que cumpri o sonho dela andar de moto. Eu penso que não. Mas agora estou na dúvida. Eu penso que foste ao de Coimbra, Mafra. de certeza que lembro-me bem, talvez o de Mafra também. Talvez. De Mafra, sim, que foi no ano anterior. Talvez. E o de Coimbra, que ela ouvia fado de Coimbra, e o sonho dela é que lhe cantasse uma serenata. E eu Mas essa senhora era uma senhora em cadeira de rodas, com idosa, com pouco de doenças. 60 anos. Então não era idosa. Não era idosa. Mas o que... Ela tinha doença? Tinha doença de Parkinson. Doença de Parkinson. Tinha MSA. E, portanto, a tua motivação ali era dar-lhe esses gostos. Dava-lhe gosto a ela e a mais 8 pessoas. Porque nós fazíamos fins de semana, organizava fins de semana, em que o motivo era só felicidade. Em que eu fazia os programas e que de sexta a domingo fazia diversão total, em que as pessoas esqueciam completamente que tinham uma doença ou limitações. Ela conseguiu que ela chegasse a tirar fotografias em pé, em que o filho já não havia em pé há muito tempo, e conseguisse perceber milagres de várias pessoas. Nesse fim de semana elas saíam completamente da sua bolha de doença. Pois. E viviam um mundo normal, mas não conseguimos muitas vezes, não é, cumprir tudo, e nem sempre é fácil. Mas isso deve ter tido momentos particularmente emocionantes e transformadores, não é? Nunca espartilhar algum que te chama... Bem, se não for para começar a chorar aqui, é? Não foi. Houve realmente momentos, e isso está retratado em vários filmes. A Gabriela Osório, uma vez na Praia da Tocha, e foi ela que inaugurou a cadeira que vai ao mar, a cadeira de deficientes que vai ao mar, e que nós vimos descer a cadeira. Eu levo-a à praia e ela já não fazia toque com a areia, era uma pessoa que vivia muito perto da praia e não tinha ninguém que a levasse ao contacto da areia. E ela está na Praia da Tocha comigo, que estamos num grupo de fim de semana de Parkinson, e levamos lá a areia e a cadeira chega à praia, acabadinha de descarregar. Pois. E eu digo a Gabriela, e se fosse ao mar? E ela disse, dentro da água. Foi assim um momento que ela achava que seria completamente impossível, não é? E se a cadeira também não tivesse chegado naquele momento, a gente não fazia parte do nosso programa. Falámos com os nadadores salvadores, programámos um dia que a maré estaria em condições. Pois, claro. E tive uma vantagem muito grande, que isso é que faz chorar, porque realmente há pessoas neste mundo muito, muito boas. Um dos nadadores Salvador era estudante de Biologia, e quando eu lhe dei o retrato da doença dela e as limitações dela, ele foi de noite, foi estudar a doença, e quando a recebe para a levar ao mar,
é com um vocabulário muito próprio. De Sabia. alguém com uma injeção de motivação, de alegria, de disposição, e que nos colocou na altura, nesse fim de semana, éramos cerca de 14 pessoas e conseguimos chorar todos com mar, à mistura com mar e água, mas foi muito emocionante. E colocar a Gabriela Osório dentro do mar foi das coisas mais bonitas que nós vimos. Claro que depois fizemos a partir daí, também fizemos outras coisas, e não era só a Gabriela Osório, no fundo estavam os outros também, mas a Gabriela Osório era a que estava num estado mais decadente, e que ela dizia muitas vezes, porque pronto, nós sabíamos que ela iria morrer muito breve, e ela dizia-me: não morro enquanto tu me deres um programa para o ano seguinte, eu vou sempre ficar à espera do teu programa. E houve um ano em que eu já estava quase a desistir, o ano de Coimbra, eu estava quase a desistir, e em outubro eu disse: eu não consigo surpreender mais, porque todos os anos eu faço, desde o Covid, um rancho folclórico, nós estamos completamente fechados, sem contacto humano, e eu consigo colocar um rancho folclórico a dançar para elas a uma distância. Foram coisas de loucura que nós conseguimos fazer, mas é impossível, eu não vou conseguir surpreender mais. E quando ela diz: ainda me falta uma serenata, e eu com o Lionel Brás, pronto, nessa noite, e nós conseguimos uma casa onde, se as pessoas atropelavam quase umas às outras, não pela aderência, um bocadinho apertados, eram muito apertados, onde cabiam 40, metemos 60, mas a adesão demos, das pessoas, a adesão das pessoas foi completamente extraordinária. E fizemos aquele lençol que tu também assinaste, e no ano seguinte não demos o lençol nesse ano, e ela disse que ia ficar ainda viva mais um ano, porque ainda faltava mais um evento. E o ano passado, em novembro de 2023, então fizemos-lhe um evento e que lhe entregámos o lençol. E aí eu fiz a despedida da doença de Parkinson, e a partir daquele momento eu ia olhar para as pessoas, mas ia olhar para as pessoas sem doença, porque Parkinson é a doença, enquanto nós virmos a doença e a pessoa. Então eu ia colocar tudo num bolo só, e para mim eram pessoas. Não faria a distinção de colocar eventos ou quer que seja separadamente doentes de Parkinson das pessoas. Eles precisavam estar com toda a gente, e não de uma forma isolada. Pronto, e aí fizemos quase a despedida oficial daquilo que seria a dissociação do doente de Parkinson. E para mim elas iam ser sempre pessoas e não doentes de Parkinson. Pronto, e fizemos quase o encerramento e a despedida, também com o Lionel Brás, que foi ele que lhe entregou o lençol, e foi o último ano. Pronto, aqui foi quase uma despedida oficial. E ela cumpriu e foi embora. Foi embora também. Sim. Isto é para não chorar. Tocante. Para não chorar. Quer dizer, foi o momento que pediste, um momento sensível. Pronto, este foi o meu grande momento sensível com os doentes. Mas não devem ter faltado, apesar de tudo, não é? E não me faltam, eles continuam. E eles continuam comigo, e os que cá estão, e claro que continuamos a ser pessoas, mas são áreas muito, muito difíceis de conviver, e temos alturas que a gente sente que precisamos de fazer mais e que não conseguimos. Olha, mas tu, 60 pessoas conseguiste para esse evento? Eu lembro, fui lá para Coimbra de propósito, para isso, não foi para nada. E vieram pessoas de Lisboa, veio o Bruno, veio Fernanda. Como é que tu mobilizas essa gente toda? Como é que tu consegues mobilizar as comunidades locais, até internacionais? Porque eu tenho muita sorte. Primeiro, porque tenho amigos. Segundo, porque tenho pessoas muito boas ao meu redor e que acreditam nas minhas causas e que conseguem ainda ir atrás do meu trabalho, porque eu faço, não é? E porque quando organizo alguma coisa, normalmente a sorte não me deixa e as coisas até resultam. O que quer dizer que quando resulta uma, as pessoas ficam realmente com um voto de confiança para a próxima. Isso é um bocado aquilo que a sorte vem àqueles que trabalham, fazem por ela, não é? Sim. Basicamente. Aquela sala que tu viste, tivemos a trabalhar nela até às 5 da manhã. Sim, quer dizer, aquilo estava
Mesmo muito cheio de gente. Cheio de gente e a qualidade, e não nos esquecemos da doença, desde o guardanapo ao lençol, ao prato, estava tudo lá previsto, tudo lá, havia muito trabalho ali. Havia muito trabalho por trás ali. E sente-se no momento. No momento Claro, tu sentes evidentemente. o trabalho que tiveste, e porque há pessoas, e comigo tiveram mais, se calhar 5 ou 6. Tive as ali pessoas o sentem Nel que- Brazo, uma Sónia que veio de Lisboa, que veio de propósito também para fazer sala comigo. Lá está, porque existem pessoas muito boas. Em todo o lado. Em não é? todo o lado. E são Temos essas é que as mobilizar, temos que as encontrar, temos temos que as chamar. exatamente que as e fazer coisas, porque quanto mais coisas fazemos, mais estas pessoas saem da sua caixa e se vêm juntar a nós. Exatamente. E isso é que Fazer é importante, coisas, é fazer coisas. Porque se não fizermos nada, toda a gente tem boas intenções, mas não vem ao terreno. Exatamente. E quem tiver coragem de sair da sua caixa forte e vir ao terreno, outros vão-lhe seguir e vêm atrás delas, como é o caso agora das confrarias, deste desenvolvimento económico do país, do lado social, do Parkinson, que acabei por ter um médico comigo que a admirar também o meu trabalho e a dar-me razão àquilo que eu fazia, e afinal que era muito bem feito. E agora se calhar com os idosos, mas não sei se tem sucesso ou não. O que quer dizer, o que eu digo é, eu tenho as ideias, vou ao terreno, eu faço. Se der certo, dá certo. Se não der certo, pelo menos ficou a intenção. E alguém fica de lá. Alguém fica nestes meus projetos. Alguém ganha, não é? Sempre haverá alguém que ganha. Eu ganho de certeza. Sim. Quem procura fazer o bem, ganha de certeza. Ganho de certeza. Absolutamente. Agora, sonhos, objetivos pessoais, visão para o futuro. Eu gostava muito de ver o país crescer. Agora dizes-me assim, isso é utópico. Não é? Então pronto. Não digo. Tenho uma esperança desde 2025. Eu sou muito mais positivo nesse aspecto. Então eu gostava de Vamos ter que fazer por isso. Eu gostava de ver, eu tento fazer isso sempre. Gostava de ver aqui uma lufada de ar fresco. Gostava de ver os nossos políticos realmente entenderem que existe um país para governar. Gostava de ver as câmaras municipais a fazerem algo pelas suas regiões. Gostava que olhassem para o lado e vissem que realmente há regiões que crescem porque se deve a uma governação, que deve-se a uma pessoa, que se aprenda e que nunca se esqueça que todos os dias se pode aprender e que não faz mal nenhum entrar na aprendizagem do que os outros têm para nos ensinar. Projetos. Este do crochê é um que eu quero ver muito e acho que tenho pano para mangas aqui para 2025 e 2026 com as confrarias. Se realmente as confrarias de Portugal quiserem aderir a estas ideias loucas e levar Portugal também, lá não é? longe, e que as câmaras, não comigo diretamente, mas comigo de forma indireta, mas diretamente com as confrarias, que eles têm que olhar para elas e têm que se unir. Confrarias, câmaras e associações empresariais. Isto era o poder da economia da região. E todas as regiões, com estes 3 polos unidos, de certeza absoluta que levavam Portugal mais longe. E aliviavam, se calhar, um bocadinho o peso governamental, porque, pronto, eram todos a ajudar. Portanto, tu acreditas no governo de proximidade como Tem que haver eficaz? governo de proximidade. A cultura portuguesa, com o afastamento, com esta diferença daquela pessoa que era fazia parte, eu falo aqui diretamente das câmaras, aquela pessoa que faz parte da comunidade e que vai a presidente de câmara, tem uma responsabilidade a dobrar, porque tem que continuar a fazer parte da comunidade e tem que ser presidente de câmara. Enquanto que antes de ser presidente de câmara era só parte da comunidade. E enquanto isto não acontecer, enquanto nós tivermos, que tenhamos ideias, que tenhamos projetos, que queremos fazer alguma coisa e que trazemos coisas novas e tínhamos que passar por um secretário e o secretário tem que analisar o que nós queremos fazer. Irrita-me enviar e-mails. Eu não me importo de fazer uma reunião presencial e depois a seguir eu envio o e-mail. Enviar um e-mail para apresentar uma ideia não funciona. Porque nós não conseguimos, eu não conseguia jamais fazer o que estou a fazer aqui contigo por escrito. Isto era um livro. E, no entanto, se calhar estamos aqui há 1 hora e qualquer coisa, não é? E passámos imensas ideias. Sim, e daqui sim. Nós tiraríamos alguma coisa. E se calhar daqui eu diria, ou tu me dirias, olha, esta ideia, esta e esta, eu posso realmente fazer, tem pano para mangas, então vamos embora, apresente-me isso por e-mail. Ok,
e teria que ser assim. Pois. Agora, 10 ideias ou uma ideia por escrito em que quem vai ler não está lá, não percebe, não faz perguntas, não esclarece, é a mesma coisa que me dizerem boa viagem, vai embora, não tenho paciência para aturar. Por isso, qualquer projeto onde eu apresento, em que me diga, ok, envie-me por e-mail, acabaste de assistir a um telefonema, quando eu entrei aqui, eu fiz o quê? Um telefonema. Falei a minha ideia, pedi a minha autorização. E o que é que eu disse a seguir? Agora eu vou mandar um e-mail. Pois. E isto é muito mais fácil, e aqui podemos terminar a dizer-te, a Câmara de Usingen, no Luxemburgo, que nos recebeu, que nos convidou, eu nunca os vi pessoalmente. Fizemos 3 reuniões por telechamada. Eu nunca lhes enviei um e-mail. O evento foi um sucesso. Se calhar os e-mails pode ser um grande entrave na vida política e da cidadania, desse desenvolvimento. Que conselhos é que tu darias a alguém que quisesse trabalhar em causas sociais, aqui em Portugal em concreto, ou culturais? Não desistam. Porque é muito fácil desistir, não é? Quer dizer, é assim tão grandes os obstáculos, assim tão difícil. Sim, a mim, por exemplo, é o que me dizem sempre. A primeira coisa que eu apresento um projeto e dizem-me isso não dá. Eu conheço muitos burocratas que é essa a resposta que dão, de facto. Pronto. Então, default é agora, não dá, isso é impossível. Se tu tens uma ideia e achas que aquela ideia é a melhor ideia, a melhor solução, então quando tu estás a conversar com alguém e dizes, isso não dá, é impossível, o que é que vai acontecer? É a mesma coisa que arrefeceres completamente a ideia. Sim. E o grande problema é o conselho que eu dou a essas pessoas, é quando as pessoas se convencem que realmente a ideia não dá. É que podem ficar logo convencidos que a ideia não dá. E matam a sua própria ideia. E afinal, quem a está a matar é aquele que não tem ideias e que não as consegue executar. Porquê que achas que eles dizem isso? É medo do diferente? Não, porque são pessoas diferentes, porque têm outras realidades e porque têm outras visões e outras ocupações. Nem toda a gente tem que ter a mesma problemática, nem todos nós podemos ser sociais. Cada um com as suas funções. Agora, não podemos matar aqueles que querem ser sociais. Porque social é humanidade. Pois, claro. e nós vivemos com pessoas. E somos sociais, pessoas. Quem tiver projetos de qualquer tipo, diria, não? O que for. Claro. Qualquer projeto social. Por exemplo, a França vive, o PIB, o movimento social faz parte do PIB francês. E Portugal está onde? A empregabilidade do Luxemburgo está feita com a área social. A área social é desenvolvimento económico, é empregabilidade, é ocupação, é saúde mental. E aqui é muito difícil de colocar isso. Mas vamos aos poucos, não é? A área social é do pobrezinho, é daquele que não tem nada, é daquele que não traz nada. Não, a área social pode trazer muita coisa. Que mensagem é que tu gostarias de deixar para quem desejar preservar as tradições culturais, por exemplo? Eu deixava 2 mensagens. Primeiro, ou mesmo 3. Primeiro a ti, os meus agradecimentos e à tua coragem por me deixares abrir a boca e dizer o que eu quero. Mas não tem problema. Aqui já é parabéns, Ricardo, porque realmente é preciso ter mesmo muita coragem. Segundo, acho que não se feche as portas e que daqui se faça uma porta aberta e que esta mensagem eu vou tentar passar o teu programa e este programa realmente de uma forma de dinamizar as confrarias e despertar para aquelas que têm interesse, que contactem, que falem, que digam o que é que têm, o que é que podemos levar mais longe, e eu estarei cá sempre como uma mais-valia e dar ajuda. O terceiro é que faça aquilo que façam as câmaras, aquilo que realmente que tu também deste como ideia, proximidade, ouçam os projetos, ouçam quem vem de fora e recebam bem os imigrantes que regressam, principalmente isso também. É outro, nós temos a chegar ao país uma imigração reformada. Nós estamos a fazer 40 anos, 50 anos de saída do país. O 25 de Abril foi em 1974. Foi assim os 10 anos seguintes são os picos de imigração. Essas pessoas vão regressar. Regressam com qualidade, com uma vida
não diremos abastada, mas financeiramente com aquilo que lhes é devido, porque trabalharam lá fora e vêm realmente com os valores do seu trabalho. E quando chegam aqui, são os reformados, são os imigrantes e normalmente ou dificilmente são bem recebidos. É esta passagem que eles sentem. Ou seja, são estrangeiros há 50 anos e ninguém merece isso, porque eles lá fora foram portugueses. E quando chegam cá, são os imigrantes. Portanto, vamos receber muito bem, antes de recebermos bem os imigrantes que não são portugueses, vamos receber bem os imigrantes que regressam temos a duas Portugal, economias que podemos aproveitar. Além os de lá que de fora, imensos valores que eles trazem de lá e que podem experiência e sabedoria e outras obviamente. Coisas que aprenderam lá fora. É muito importante. E trazem também algo que Portugal precisa, que é a economia. Porque eles vêm gastar cá. E não podemos esquecer e ainda estão a ganhar de lá. E estão a trazer o de lá para cá. Sim, como fizeram provavelmente. E como fizeram a vida todos, toda, claro. porque continua a ser a única balança que realmente está positiva e continua a crescer, é as remessas dos imigrantes. Por isso vamos para o verão e não são os AVECs que chegam, são os imigrantes que trazem muita coisa na bagagem. Recebam-nos bem. E que lhes deem o que querem que eles levem. Que as câmaras já vão estar em campanha, vão todos olhar para todos os que votam, mas as câmaras municipais principalmente, eu criei um programa... não vão olhar muito para esses, provavelmente. Porque esses não votam. Não votam, votam lá, provavelmente no estrangeiro. Mas são esses que vêm poderem desenvolver e gastar o comércio local, porque são esses que consomem o comércio local. Podem influenciar os votos investidores. das e podem cá. Trazer investidores, porque eles depois estão cá e recebem os amigos de lá, claro. Que vêm cá. E isso é toda uma circulação que se pode fazer de pessoas e é um mundo social ou de sociedade, como queiram chamar. Mas nós temos a fama de sermos um povo que recebe bem. Recebemos bem na sociedade onde estamos inseridos. Agora precisamos que as instituições também saibam receber. Eu criei uma vez a um presidente de Câmara, eu propus-lhe porque é que vocês no mês de agosto não fazem a abertura dos vossos serviços de forma excepcional. 2 ou 3 dias, tipo das 7 às 10 da noite, por exemplo. Porque os imigrantes precisam de ir para a praia. Se eles ficam em casa, as famílias não saem porque têm assuntos para tratar. Isto eu não estou a inovar nem a inventar nada. É que as câmaras lá fora, nas festas dos portugueses, como precisam do recenseamento deles, na hora da festa, à noite, têm as portas abertas para eles se recensearem. Portanto, e aqui não têm as portas abertas para eles tratarem dos seus assuntos. Nós também temos que ser espertos. Pronto, não fui eu que disse. Okay. Essa não foi minha. Essa foi mesmo Isabel, tua. vamos continuar a promover a esperteza dos portugueses, porque nós temos imensas capacidades, não tenho dúvidas nenhumas. Mas vamos ter ainda, de certeza, muitas mais conversas para fazer. Mas que vamos ficar por aqui para já. Pronto. Muito obrigado por E já demos vindo, muita Isabel. informação. Obrigada, Ricardo. Até à próxima.